Graça e paz, meus irmãos, eu sou o Davidson. Eu já queria falar um pouquinho sobre essa questão, né? Essa situação em que estamos vivendo, do coronavírus, dessa pandemia, do isolamento social que tivemos que ter, né? Por que Deus permitiu que o mundo todo parasse, né? A economia de alguns países parasse, caísse, e todas as pessoas ficarem dentro de casa, no isolamento social? Será que Deus permitiu isso à toa, né? Então, são questões a se analisar hoje em dia, porque Deus quer o melhor de nós, né? Deus não permitiu, na minha concepção, na minha convicção, Deus não permitiu que houvesse esse isolamento social à toa, mas que nós viéssemos a ter mais intimidade com Ele, para que passemos a estudar mais a palavra, a orar mais com frequência, né, todos os dias, diariamente, jejum e oração, né, são coisas fundamentais na vida de um cristão. E eu acredito que hoje em dia a maioria dos cristãos, não generalizando, mas a maioria dos cristãos não tem uma vida sadia, uma vida é, voltada totalmente para Deus e para a sua vontade, né? Há pessoas que se dizem ser cristãs, é, se dizem ser cristãs e não estudam a palavra de Deus, né? Aceitam qualquer coisa que falam para ela como verdade, né? Aceita qualquer doutrina, não é mesmo? Então, pessoas assim que não têm o discernimento de espírito, que aceita qualquer coisa, né? Não olha na palavra, não pede o direcionamento devido, né? A Deus. Então, são pessoas mais propícias a cair no erro e ser prejudicadas, tanto espiritualmente quanto em outras questões. E talvez até apostatar da fé. Por isso, devemos, irmãos, a cada dia orarmos ao Senhor, a jejuar, né? O jejum é uma prática fundamental na vida de um cristão, daquele que segue o Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus Cristo vai falar lá que enquanto o noivo está naquela ocasião que ele estava com os discípulos e os fariseus vão perguntar a Jesus por que os discípulos de Jesus não jejuavam, e ele vai afirmar o seguinte, que eles não podem, enquanto o noivo estiver com eles, eles não jejuam, mas chegará um momento que o noivo será tirado deles e eles terão de jejuar. Ou seja, esse momento em que o noivo ainda não está conosco, temos de jejuar, temos de santificar a nossa vida a Deus e fazermos a sua vontade até que ele venha e restabeleça o seu reino aqui na terra, né? E devemos também, irmãos, é muito importante frisar isso, porque é, muitas pessoas estão deixando um pouco de lado a Bíblia e focando somente em entretenimento, né? Em coisas carnais. Não que eu seja contra entretenimento, ver séries e filmes, porque eu também assisto às vezes, né? Mas isso vira pecado a partir do momento em que ah, a partir do momento em que você coloca isso acima da sua comunhão com Deus, ou seja, você passa mais tempo vendo filmes e séries do que lendo a palavra, né? Você passa, por exemplo, 70% do seu dia, 70% do seu dia vendo filmes e séries e 30% é leitura da palavra, né? Então você tem que saber calcular tudo, você tem que saber conciliar tudo isso, né? Tudo certinho, né? Por exemplo, um homem trabalha, ah, ele é médico ou professor, ele também tem outra vida, ou seja, ele faz uma academia, ele pratica o fisiculturismo, né? Então ele tem a obrigação de saber conciliar essas duas coisas, porque se ele não souber conciliar esses dois termos, essas duas profissões, é, ele vai acabar se confundindo, né? E vai é, renegar algum lado, né? Ele vai se desfazer de algum lado, seja do fisiculturismo ou de qualquer outra profissão. Eu só estou dando um exemplo. Ele vai é, rejeitar ou descartar uma profissão e conciliar a outra, né? Então, a nossa vida com Deus, a gente tem que saber muito filtrar e dosar bem as coisas, porque nós devemos sempre estar em comunhão com os nossos irmãos. É importante a comunhão com os nossos irmãos e principalmente a nossa comunhão com Deus, ou seja, a oração, o jejum, a leitura da palavra,
né? Então, são coisas fundamentais, são três coisas fundamentais para a vida de um cristão. E eu vejo que hoje em dia as pessoas, a maioria da igreja, não estão atentas para isso, né? Estão mais focadas em ministério de louvor, em gincanas, não é mesmo? Muitas igrejas só focam nisso. Então, irmãos, temos que dividir, temos que saber dividir bem as coisas. A nossa comunhão com Deus e os nossos trabalhos seculares, né? Eu queria ler aqui, meus irmãos, uma parábola em que Jesus anunciou aos discípulos e à multidão a parábola do semeador. Lucas 8, verso 4. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 9. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Ele vai citar, né, a passagem de Isaías que ele promulgou, né, anunciou, falando dos judeus que ouviriam falar do Messias e endureceriam o coração, né? Então ele vai continuar. Verso 11. Este é o sentido da palavra. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Ou seja, é aquela pessoa que ouve a palavra, mas o diabo, a pessoa se sente tão insegura de guardar a palavra, não consegue guardar a palavra, e o diabo vem e tira a palavra e vem se interter com as outras coisas. Verso 13. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam, né? Ou seja, ele vai estar falando também sobre as pessoas que, né, principalmente lá no contexto da igreja primitiva, que rolou muitas perseguições, grandes perseguições, aliás, contra a igreja de Deus, contra a igreja primitiva, e ele vai falar sobre as pessoas que receberam a palavra, né? Eu costumo entender que essas pessoas que receberam com alegria, receberam a palavra no tempo de paz, e quando veio o tempo da perseguição, ou seja, o tempo de aflição, não perseveraram, né? Então, quando a prova veio, a tentação veio, a primeira coisa que eles fizeram foram negar a Deus. E quando você nega a Deus, segundo a passagem que diz em Hebreus, a pessoa que nega a Deus crucifica novamente o Filho de Deus. Então, Paulo vai falar que, não é Paulo, mas o escritor de Hebreus, perdão, o escritor de Hebreus vai falar que é impossível renová-lo para o arrependimento, porque visto que crucificou novamente o Filho de Deus, né? Então ele fala principalmente dessas pessoas que recebem a palavra, mas quando chega o tempo de aflição não perseveram no caminho de Deus. Verso 14. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então, a partir do verso 4, a partir do verso 15, ele vai falar das pessoas que receberam a palavra de bom grado também, como as outras, mas essas perseveraram no seu caminho e frutificaram para o reino de Deus, né? Ó, aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, ou seja, guarda a palavra, guarda os caminhos de Deus e procura perseverar nos caminhos de Deus, procura negar a carne dia após dia, né? E estes frutificam com perseverança. Então, meus irmãos, não devemos dar lugar à carne, não devemos nos interter com as coisas deste mundo. Jesus vai falar também lá em Lucas, né? Então, aqui em Lucas 21, capítulo 21, verso 34, Jesus vai estar dando continuidade ao sermão profético, né? Ele vai dizer assim: Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia,
ou seja, o dia do Senhor, a segunda vinda de Jesus, não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de vir sobre todos os que habitam sobre a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas, as coisas que antecedem a vinda de Jesus, os sinais, né? Para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem, né? Então ele vai nos dar um conselho, nos exortar para que vigiemos e oremos, né? Ele vai falar sobre as consequências da orgia e da embriaguez. Eu entendo que as consequências da orgia e da embriaguez sejam sentidos espirituais, né? A embriaguez seja você está fissurado por alguma coisa que não seja a palavra de Deus ou qualquer outra coisa, né? E alguma coisa que você toma o teu tempo tem a ver com a idolatria, como eu falei no início do vídeo, né? Que você fica somente focando naquilo, somente foca a sua atenção naquilo. Então isso eu chamo de embriaguez e de idolatria, né? E das preocupações deste mundo, ou seja, trabalho, casa, não que seja errado a gente tentar conciliar isso na nossa vida ou exercer atenção, dar atenção para essas coisas, mas essa não deve ser a nossa atenção principal. A nossa atenção principal tem que ser a palavra de Deus, né? Então, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então, meus irmãos, devemos sempre orar a Deus, pedindo para que para que Ele nos guie, para que Ele nos dê o espírito de sabedoria, para que Ele nos revele mais coisas sobre a palavra de Deus, porque são coisas maravilhosas. A palavra de Deus é muito mais do que as pessoas imaginam. Elas pensam que é só a palavra de Deus, é só você abrir um versículo, ler um versículo aqui, um versículo ali, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e fechar a Bíblia. Não é só isso. A palavra de Deus é estudo. Deus, Deus permitiu que a Bíblia chegasse até nós. Pessoas no passado, na igreja primitiva, pessoas morreram, né, foram martirizadas para que a Bíblia Sagrada, para que as Escrituras viesse a nós, pudesse ter chegado a nós. Então, temos que dar mais valor à Escritura, temos que dar valor à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus, porque vai dizer lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus tem mais de um significado, né? Ou seja, serve tanto para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, ou seja, alcançar a perfeição e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, devemos dar mais valor à Escritura, porque ela é o poder de Deus, né? E através dela podemos ser salvos, não através do livro em si, da Bíblia Sagrada, mas pela a palavra que ela contém, né? A palavra de Deus, né? Os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Jesus vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu sou a ressurreição, a verdade e a vida. E você vai ver que sem Jesus não podemos fazer nada, né? Sem o Espírito de Jesus, sem o Espírito Santo, não podemos realizar nada, né? Então, devemos estar a cada dia perseverando no caminho do Senhor. Claro que vão vir as tentações, porque as pessoas pensam que ser cristão é você fugir de todos os problemas e você tá são, né? Você tá salvo dos problemas. Não, ao contrário. Ser cristão é muito difícil, porque você vai ter que renegar, você vai ter que todo dia crucificar e matar a sua carne e as suas vontades carnais e a cada dia procurar a perfeição fazendo a vontade do Espírito, ou seja, fazendo a vontade de Deus, o que apoia a palavra de Deus, o que está na palavra de Deus. Então, ser cristão é você renegar a sua carne e você a cada dia procurar evoluir espiritualmente, né? Evoluir tanto na palavra de Deus quanto na comunhão, né? Então, a palavra de Deus serve para o ensino, para a repreensão e para a educação na justiça. Então, irmãos, eu queria finalizar o vídeo por aqui. Eu só gravei esse vídeo para estar comentando, né? Um assunto que eu acho que poucas pessoas falam sobre hoje em dia, né? A respeito do verdadeiro significado da palavra de Deus.
né? Eu queria pedir para os irmãos que deixasse o seu like, deixasse o seu feedback, né? eh, Pudesse compartilhar e divulgar para que outras pessoas venham ao conhecimento da palavra de Deus, porque é isso que o mundo está precisando hoje, né? Você vê o mundo caído como está hoje, né? É soberba, arrogância, avareza. O mundo está caído e sabemos que através de políticos e governantes, né, isso não vai melhorar, né? Talvez até que tenha tempos de refrigério, tenha tempos de bonança, claro, mas isso não anulará o que a Escritura diz, né? Então, o poder de Deus, a Escritura, tem poder sobre as nossas vidas. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, arrepende-te dos teus pecados e aceite ao Senhor Jesus Cristo, porque é a melhor, eu asseguro para você que é a melhor escolha que você tem para fazer na vida, né? Porque Ele, o Pai, o enviou, o seu Filho cheio de majestade e de glória, cheio de brilho, enviou para viver como nós, sentisse as nossas vontades, mas ele não pecou em momento nenhum. Ele cumpriu os mandamentos de Deus, cumpriu a lei à risca, né? Cumpriu eles como um todo. Ou seja, então ele veio, sentiu as nossas vontades, mas ele não se entregou a essas vontades, ele não pecou em momento nenhum. E ele morreu por nós, foi botar uma coroa de espinhos na cabeça dele, esbofeteavam ele, chicoteavam ele, açoitavam ele, para que pudéssemos ter a vida eterna e para que a palavra de Deus fosse chegada até nós, gentios, né? Então, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, aceite, porque é a melhor escolha que você tem para sua vida. Então, irmãos, eu finalizo por aqui. Os próximos vídeos eu quero estar começando uma série do canal sobre estudos da Palavra de Deus, sobre as festas, sobre as duas casas de Israel, que são estudos maravilhosos, né? Eu vou deixar o canal dos meus irmãos aí na descrição, que são canais de grande valia, que ensinam a verdade, né? Como ela deve ser pregada. E é isso, meus irmãos. Eu finalizo o vídeo por aqui. Deixe o seu like, compartilhe e divulgue para que outras pessoas venham ao conhecimento da palavra de Deus. E até o próximo vídeo.